sala de Coronel Araújo Gomes. E eu quero saber dele qual é o papel da Polícia Militar no momento que o menor é apreendido, o menor em conflito. Bom, a primeira questão legal é que a Polícia Militar é a linha de frente do Estado. A gente está presente em todos os lugares. E quando você pega uma criança ou adolescente em conflito com a lei, normalmente o primeiro contato dela com o Estado é com a viatura de rua, é com o policial de rua. Os policiais são formados, são treinados, educados para cumprir o que prescreve a legislação. No caso da criança e adolescente, eles devem ser imediatamente conduzidos a uma delegacia especializada, apresentados à autoridade de polícia judiciária para que inicie o procedimento judiciário que é o mais adequado, é o que a Polícia Militar faz. Quando essa criança ou adolescente está em situação de perigo, mas não envolve ato infracional, aí o encaminhamento não é mais para a delegacia especializada, é para o conselho tutelar, que ou vai no local, ou a gente leva a uma instituição onde a gente se encontra com o conselheiro de plantão para que dê encaminhamento. Na sua opinião, leva o menor, esse menor em conflito, a cometer um ato infracional? É uma combinação de fatores. Você tem, em primeiro lugar, alguns fatores que são da primeira infância, a questão da educação da criança quando ela é muito jovem, 2, 3, 4 anos, tem limitado a construção de mecanismos básicos de socialização, como, por exemplo, a capacidade de se colocar no lugar do outro e a capacidade de lidar com frustrações, esse discernimento básico. Depois você tem uma questão ligada à socialização primária na família. A gente encontra muitas famílias completamente desagregadas ou vinculadas a valores que fortalecem o comportamento criminoso. É muito normal a gente fazer a apreensão de uma criança, adolescente em conflito com a lei e descobrir que os pais estão presos, ou os pais têm muitas passagens, ou que moram com avós idosos, com pouca capacidade de cuidar. E, por fim, toda uma cultura de desrespeito à lei e de valorização do ter, do consumo, que faz com que o adolescente, numa época de autoafirmação, numa época em que ele precisa se construir como identidade, ele encontre no consumo uma forma de superar essa baixa autoestima. E como ele não tem acesso a isso pelos caminhos formais legais, e ele tem uma legitimação dos caminhos violentos e legais, ele busca no crime. Então, ele não consegue entender que ele pode trabalhar bacana, legal, enquanto estuda durante um ano para comprar um tênis que ele tem vontade. Quando parece muito mais fácil e pouco reprovável pelo ambiente que ele vive, ele assaltar um mercadinho e no dia seguinte lá ir no joelho e comprar. E, na sua opinião, os alegamentos, a casa, o caso do Florianópolis, elas não têm dúvida de realmente lidar Isso é uma pergunta bacana. A gente conviveu muito tempo com a falta desse equipamento. Foi desastroso para a cidade. Entretanto, a gente tem percebido que, se por um lado esse equipamento ajuda na contenção, na neutralização de condutas perigosas no meio da sociedade, ou seja, acaba tirando aquela criança e adolescente que oferece risco real, que comete crimes violentos, com arma, tira da convivência social, e aí, preso, óbvio, contido, ele não comete esses crimes. Por outro lado, a gente observa que no papel de ressocialização, de reintegração, ela deixa a desejar. E a nossa maneira de presenciar isso é ao constatar a reincidência desses menores em ato infracional. Então nós temos casos de menores, de crianças e adolescentes, com 25, 30 passagens policiais. Significa que por 25, 30 vezes, no período de 4 ou 5 anos, eles foram pegos cometendo um ato infracional, foram localizados pela polícia, foram entregues ao sistema que deveria ressocializá-los e foram devolvidos para cometer de novo e passar de novo por esse ciclo. Então, assim, você pode falar o que quiser do ponto de vista teórico. A verdade é que na prática não está funcionando. Está funcionando. Ela tem os levantamentos, como é feito esse monitoramento, os registros, como a gente está
de todos os dados, esses menores que chegam para vocês? Como é feito? A Polícia Militar tem praticamente toda a sua área operacional informatizada. Então, todo atendimento policial, todo chamado de atendimento policial, toda prisão, apreensão que nós fazemos, todo boletim, ele vai para um banco de dados único, que se integra com o banco de dados de outras áreas da segurança pública e que são acessíveis tanto para quem está na rua, na atividade operacional, como para quem está no papel de gestão, que é o meu caso. Então, tanto o policial de rua consegue abordar uma criança e adolescente, saber quantas vezes foi aprendida, por que motivos, ter acesso à cópia do boletim, como o gestor consegue identificar qual é a comunidade onde há mais menores envolvidos, quem são aquela comunidade, os menores que mais se envolvem, qual é o padrão desse envolvimento, tipo uma modalidade de ato infracional, um dia da semana, um horário dentro desses dias da semana, permitindo que a gente planeje as intervenções. Qual é o ponto fraco ainda? O ponto fraco é que esses bancos de dados não estão integrados em outras áreas do Estado. Então, esses bancos de dados tinham que ser cruzados, por exemplo, com os registros de frequência escolar, de nota, de anotações da vida escolar, com os registros da área de saúde, do programa de saúde da família, para que a gente entenda o contexto de família, com os programas municipais de habitação, para entender qual foi a mobilidade, de que comunidade veio, para qual vai, com quem mora, e até mesmo com os registros da assistência social, que é muito mais forte do que no passado, para que a nossa intervenção seja menos policial no sentido tradicional e possa ser mais orientativa, mais preventiva. Quais medidas para informar que tenham as crianças mais sociáveis, menores. Eu vou te falar que a literatura internacional aponta como casos de sucesso. A primeira coisa, no primeiro, indo numa ordem cronológica, programas de prevenção de gravidez precoce, que é uma questão super importante, né? Adolescentes, mães, normalmente têm maior dificuldade em transmitir bons valores, em estabelecer núcleos familiares bem estruturados, de prover adequadamente rotinas, proteção às suas crianças. A segunda questão, fortalecer as escolas como núcleos de excelência, de estado de arte, de socialização e transmissão de valores. Então, isso vai desde a estrutura física até a disponibilidade de quadros de professores e educadores em quantidade e qualidade apropriadas. A construção de mecanismos nas comunidades que fortaleçam o que a gente chama de controle social informal, baseado em capital social. Então, que as comunidades tenham valores positivos. Quando você pensa em cometer um crime ou um ato infracional e passa pela tua cabeça que isso vai ser motivo de vergonha e exclusão dentro da sua própria comunidade, esse é um freio que supera qualquer possibilidade de punição do Estado, de persecução criminal, porque não ser aceito entre os pares é o maior freio que você tem depois dos freios internos. Então, você fazer com que as comunidades cuidem das suas crianças é um aspecto importante. E o último, para que aqueles que, apesar de tudo isso, ainda se envolvam em atos de crime, violência e desordem, para estes o Estado seja um Estado protetor. Que realmente, quando surpreendido cometendo o ato infracional, ele seja coberto pelo Estado de uma maneira especial com alguém que precisa de uma atenção especial. Eu tenho dito muito que a grande sacada está no atendimento que a gente dá ao primeiro ato infracional, para garantir que o primeiro seja o último. Se a gente não consegue cuidar do top de todos, que a gente dê atenção especial àqueles que se sobressaem, como apontando sinais de que podem vir a ser alguém fora da curva no futuro. Eu acho que essa é a última coisa da sacada. E a pergunta que não vai calar, né? Você é a favor ou contra a redução salarial? A resposta é ambígua, tá? Eu fico em cima do muro. Eu sou absolutamente contra a redução da maioridade penal. Acho que as regras de adulto não devem se aplicar a criança e adolescentes. Porém, eu acho que o ECA precisa ser mudado, o Estatuto da Criança e Adolescente, para que a contenção, a retirada do meio,
criou as condições para que ele se envolvesse em ato infracional, essas regras de contenção sejam mais flexíveis e mais aplicáveis. Não como uma punição, mas como uma proteção que é obrigação do Estado. Então, quando você pega um garoto pela terceira, quarta, quinta vez, surpreendido armado, cometendo um roubo, um risco para outros e para ele, e você, depois de 3, 5, 15 dias, você devolve ele para o mesmo ambiente, onde ele tem a mesma família, onde ele tem a mesma escola, onde ele tem a mesma falta de limites, o mesmo apelo das quadrilhas e do consumo, é rezar para dar certo, para dar errado. É rezar para dar errado. É óbvio que ele vai voltar a cometer o mesmo ato. E quando ele comete o mesmo ato e acaba se prejudicando por causa disso, o Estado falhou na função de proteger. Então, ele precisa ser contido, porque o Estado admite, e esse é o princípio nosso, de que a criança e adolescente não tem condições de prover a própria segurança. Tem discernimento para saber o que é bom ou mal para ele. Então, o Estado tem que ver isso. Então, você devolver ele para o mesmo ambiente, esperando que ele faça uma reflexão e mude a postura, é você ignorar o basilar do tratamento da criança e adolescente. E o juízo, o promotor, as autoridades envolvidas, eles têm que dizer: esse menino não pode voltar para a mesma comunidade, não pode voltar para a mesma esquina, para a mesma rua de fogo, porque ele não tem condições de dizer não, ele tem estrutura psicológica para dizer não. Então nós dizemos para